o que eu queria falar aqui é algo que veio, assim, do nada, veio na minha mente, do poder da arte, né? Da questão de, tipo assim, você, enquanto artista, conseguir expressar o que você sente e as suas dores, e você colocar aquilo e aquilo ali te desafogar, às vezes, de uma depressão, de uma crise de pânico, de ansiedade, ou de uma crise de identidade que você não consegue reconhecer. Se reconhecer, reconhecer sua vida, reconhecer suas dores, porque reconhecer elas envolve muitas, eu diria que muitas mortes de você, em um sentido metafórico, sabe? Não que você morre literalmente, né? Mas porque muitas partes de você que você não sabia que existiam começam a existir quando você olha para essas coisas. Vocês já perceberam isso? Toda vez que você tá na terapia, você faz o processo de olhar para suas sombras, de olhar para seus passados, de olhar para as coisas que você não gosta em você, de olhar para as coisas que você não gosta na sua criação, que aconteceram, de olhar para os seus traumas, de olhar para o que as pessoas fizeram de ruim com você durante sua história. Isso envolve pequenas mortes de você, porque exige essa dor de olhar para aquilo, né? O que aquilo criou em ti, o que essa vivência criou em você de ruim, entende? Por isso que é uma espécie de morte, porque para você significar e curar, você tem que olhar e isso dói. E quando você consegue fazer isso, você, entre aspas, morre, porque essa parte que existiu de você, ela é realmente integrada, ela é curada, ela para de só fazer barulho, sabe? De só te fazer triste, de fazer chorar, às vezes sem motivo. Então, é por isso que eu falo nesse sentido, sabe? Porque para mim tem muita lógica isso, né? E cada um enxerga de um jeito a vida, então não tem como falar, isso e isso, não existe verdade, né? Existe percepção. Então, mas é isso. Nessa lógica, né, do que eu falei, cara, e assim, eu acho muito foda como os artistas, tipo, tem o Tyler, The Creator, que é um dos artistas que eu mais ouço, assim, e eu tava vendo uma música dele, Like Him, como ele, né? O nome, a tradução do inglês. E ele fala na música como ele se parecia com o pai, como ele tinha essa crise de identidade, de não se reconhecer, porque não se reconhecer como filho desse pai, porque ele nunca chegou a conhecer o pai. Ele teve problemas lá com a mãe teve problemas com o pai, a mãe acabou, tipo, proibindo o pai de ver ele, e assim, isso cria uma lacuna, isso cria um vazio numa criança, que mais tarde vai se desenvolver e virar um adulto muito grande. E assim, isso para mim é incrível, como a arte, ela consegue colocar a dor do ser humano num lugar de criação, num lugar de desenvolvimento, sabe? E isso é muito necessário, muito necessário. Quando você tira essa dor que você sente, você escreve ela, você tá tirando ela, você tá criando palavras no papel e tirando elas daqui. E assim, isso para mim é muito massa, porque é uma forma de você agregar no mundo, só que você tira isso da onde? Justamente da sua dor. E muita gente acha que a dor, ela não é. Muita gente tem raiva de sentir dor, né? Eu já fui uma das pessoas assim. Porque a dor dói, porque a dor machuca. Só que imagina se você entende que você tem essa capacidade criativa enquanto artista, ou até enquanto uma pessoa comum mesmo, de se desenvolver e tirar essa dor e colocar ela pro mundo como uma forma de arte. Para mim, isso é uma das coisas mais lindas que já existiu. Inclusive, se você for olhar algumas obras, né, Os Retirantes do Cândido Portinari, é uma obra muito pesada no sentido de mostrar como as pessoas, os pobres sertanejos estão, mas ela traz uma crítica muito forte por meio da arte. Então a arte é uma forma do ser humano se expressar e mostrar suas dores, suas angústias e criticar a realidade que nos cerca, sabe? De colocar a dor da pobreza, a dor da fome, a dor da miséria na literatura, tudo para que as outras pessoas vejam, tocar as outras pessoas. Então, essa coisa de você usar a sua dor e transformá-la em movimento, dar corpo a ela, seja numa música, seja no livro, como eu falei, seja num quadro do Cândido, que eu dei o exemplo aqui, é muito importante. Eu acho que é muito relevante para o mundo que a gente vive, a gente continuar pensando em transformar a nossa dor em algo, e não sentir ela e se aprisionar dentro dela, sabe? Então, se você tem alguma dor aí, eu recomendo que você saia dessa e transforme a sua dor em arte, se você conseguir, né? Se for a hora, se for no seu tempo, e tudo no seu tempo, e, né, indo com calma, com cuidado, dando leveza ao processo. É isso, gente. Beijo.